Eu não deveria estar vivo para contar essa história. Ninguém deveria. Eram 92 pessoas dentro daquele avião na véspera de Natal de 1971, voando sobre a selva peruana em direção às festas, às famílias, aos presentes embaixo da árvore. E em menos de um minuto, o céu virou inferno. Eu me chamo Lucas. Tinha 34 anos naquele dezembro. Engenheiro. Estava voltando para casa depois de uma conferência em Lima 6 dias longe, mala pequena, saudade grande. Janela do lado esquerdo, fileira 16. Um voo que eu havia feito dezenas de vezes. Rotina. Até não ser mais. Mas antes de te contar o que eu vi naquela tarde, preciso te contar sobre ela. A menina que estava algumas fileiras à minha frente. Cabelo escuro comprido, olhos claros, aquele jeito tranquilo de quem cresceu na selva e não tem medo de nada. Eu a havia notado no embarque não por nenhuma razão especial, apenas porque ela olhava pela janela com uma concentração diferente das outras pessoas. Como se estivesse memorizando o céu. Eu não sabia o nome dela ainda. Só fui descobrir depois, muito depois, quando o mundo inteiro também descobriu. Juliane. 17 anos. Recém-formada no colégio. Filha de 2 zoólogos alemães que haviam construído uma estação de pesquisa no coração da Amazônia peruana. Ela e a mãe estavam indo ao encontro do pai para passar o Natal na selva, o lugar onde ela havia crescido, aprendido a identificar cobras por barulho, a seguir riachos com os olhos fechados, a sobreviver num ambiente que mata a maioria dos adultos em dias. Ela era, sem saber, a pessoa mais preparada daquele avião para o que estava prestes a acontecer. Nós embarcamos no Aeroporto Internacional Jorge Chávez em Lima às 11h58 da manhã do dia 24 de dezembro de 1971. O voo era da Lança Líneas Aéreas Nacionales S.A., uma companhia peruana que operava rotas domésticas para cidades do interior amazônico. O destino era Pucallpa, uma cidade no coração da Amazônia peruana, às margens do rio Ucayali. Menos de 2 horas de voo. Simples. O avião era um Lockheed Electra L-188, um turbo-hélice de 4 motores que havia entrado em serviço na década de 50. Estava quase lotado naquele dia véspera de Natal, todo mundo querendo chegar em casa. Eu me lembro de sentar e ajustar o cinto e olhar pela janela para o asfalto quente de Lima. Do meu lugar eu podia ver parte da cabine. Famílias. Crianças no colo. Homens de terno com pasta no joelho. Uma atmosfera densa de viagem de fim de ano, aquela mistura de cansaço e expectativa que existe nos aeroportos no dia 24. Decolamos com alguns minutos de atraso. O céu sobre Lima estava azul e limpo, e o avião subiu suave, virando para o leste, em direção às montanhas e ao que estava além delas, a floresta. Durante os primeiros 40 minutos, foi um voo absolutamente normal. Eu li parte de um relatório que havia trazido na mala. A comissária passou com bebidas. Alguém 2 assentos à minha frente dormiu com a boca aberta. Normalidade absoluta. E então eu levantei os olhos do papel e vi o que estava à nossa frente. As nuvens. Não eram nuvens normais. Eram aquelas formações que os pilotos chamam de cumulonimbus, torres de vapor que sobem dezenas de quilômetros para o alto da atmosfera, brancas por fora e pretas por dentro, carregadas de raios e granizo e ventos que podem destruir estruturas metálicas. No horizonte à nossa frente, sobre a selva, elas formavam uma parede. Uma parede que o avião estava se aproximando sem desviar. Eu pensei em chamar a comissária. Pensei em perguntar se aquilo era normal. Decidi que estava sendo dramático. Afinal, o piloto sabia o que estava fazendo. Essa foi a última decisão confortável que eu tomei naquele voo. As turbulências começaram leves, o avião balançando como um carro em estrada de terra. Depois aumentaram. Depois se tornaram algo que eu não consigo comparar a nenhuma turbulência que já havia sentido antes. O avião não estava balançando, estava sendo sacudido. Lateralmente, verticalmente, como se mãos gigantes estivessem apertando a fuselagem por todos os lados ao mesmo tempo. As bandejas caíram. Bagagens saíram dos compartimentos. Uma criança começou a chorar com aquele choro específico do medo genuíno, não o choro de birra, o choro de quando o corpo sente que algo está errado antes da mente entender. Eu me agarrei nos apoios do braço e olhei para a janela. Lá fora, escuridão. Estávamos dentro da nuvem. E então veio o raio. O estrondo foi tão alto, tão imediato, que por uma fração de segundo achei que meus ouvidos haviam parado de funcionar.
A luz foi branca e total, não iluminou a cabine, substituiu a cabine. E depois da luz, o fogo. Uma bola de fogo laranja e amarela na asa esquerda, visível pela minha janela por menos de 2 segundos antes de ser apagada pelo vento. O avião deu um tranco que me arrancou do assento contra o cinto. E então começou o som que eu ouço até hoje quando acordo no meio da noite. O som do metal se rasgando. Não é um som que existe no mundo normal. É um som que não deveria existir. Uma combinação de estrondo e rangido e algo que parece o próprio ar gritando. O avião estava se partindo. Não de uma vez, mas em pedaços progressivos, como uma fruta que apodrece de dentro para fora e vai cedendo seção por seção. Eu vi o teto da cabine à minha frente simplesmente não estar mais lá. Vi o assento do lado direito voar para o escuro como se tivesse sido lançado por uma catapulta. Vi a selva lá embaixo minúscula, verde, infinita, 3.000 metros abaixo através de um buraco que segundos antes era a parede do avião. E então o vento me pegou. Não é bem assim que funciona. O vento não te pega, você é sugado, empurrado, lançado por uma força que não tem comparação com nada na experiência humana normal. A despressurização de uma cabine que se parte em altitude é um evento físico tão violento que o corpo não processa em tempo real. Eu simplesmente deixei de estar dentro do avião. E comecei a cair. Ainda na poltrona. Preso pelo cinto. Caindo a 32 metros por segundo em direção à floresta amazônica no dia 24 de dezembro de 1971. Perdi a consciência durante a queda. Não sei em que altitude. Não sei depois de quanto tempo. Sei que acordei no chão da selva com a chuva batendo no meu rosto e o cheiro mais intenso que eu já senti na vida, terra molhada, querosene, e algo doce e pesado que descobri depois ser a vegetação esmagada ao meu redor. Estava vivo. Tinha um corte na testa que sangrava muito. A costela direita doía com cada respiração. O joelho esquerdo estava torto de um jeito que não devia ser normal. Mas estava vivo. Ao meu redor, a selva. Densa, alta, indiferente. Destroços espalhados entre as árvores, pedaços da fuselagem, malas abertas com roupas penduradas nos galhos, a poltrona de alguém a 10 metros de mim. E o silêncio. Não era silêncio de ausência de som, a selva nunca fica silenciosa. Era o silêncio de 92 pessoas que há alguns minutos estavam vivas e agora não estavam mais. Eu chamei por sobreviventes por horas. Caminhei pelo raio de destroços que consegui alcançar com o joelho machucado. Encontrei 2 homens vivos nos primeiros dias com ferimentos que os impediam de se mover. Fiz torniquetes com roupas que encontrei espalhadas. Dei água de uma poça que havia se formado na dobra de uma grande folha. Não foi suficiente. Ambos morreram antes do resgate chegar. Eu não soube por dias da menina. Não sabia que Juliane Koepke estava também no chão daquela selva, a alguns quilômetros de mim, sozinha, com a clavícula quebrada e um corte no braço que já estava infeccionando. Não sabia que ela havia sobrevivido à queda porque a fileira inteira de 3 poltronas havia girado durante a descida como uma hélice, a mesma física de uma semente de bordo caindo de uma árvore, e desacelerado o impacto suficiente para que ela aterrissasse na copa das árvores e descesse por camadas de folhagem até o chão. Uma sobrevivência que os engenheiros de aviação depois descreveram como praticamente impossível de reproduzir intencionalmente. Ela havia caído 3.000 metros presa a um assento e estava viva. E então fez algo que ainda me arrepia quando penso. Ela se levantou. Com o joelho machucado, com o ombro fraturado, com um corte no braço que piorava a cada dia, Juliane se levantou e começou a andar. Não em círculos, não aleatoriamente. Com direção. Porque seu pai havia lhe ensinado desde criança: siga a água para baixo. Riachos levam a rios. Rios levam a pessoas. Às civilizações. Às saídas. Durante 11 dias, Juliane Koepke seguiu essa instrução pela selva peruana. 11 dias de caminhada e natação através de um dos ambientes mais hostis do planeta. Sem comida além do que encontrava. Com os insetos botfly colocando larvas no corte do seu braço. Sozinha num silêncio que eu conheço muito bem, aquele silêncio de depois do desastre que a selva não preenche completamente. Pensando na mãe que estava sentada ao seu lado no avião e não estava mais em lugar nenhum que ela pudesse alcançar. No 11º dia, ela encontrou um acampamento de lenheiros à beira de um rio. Acendeu o motor de uma canoa que estava ancorada lá. E esperou. Os lenheiros voltaram horas depois e a encontraram.
E Juliane Kuepke saiu da selva. Eu fui resgatado no quarto dia por uma equipe de busca aérea que localizou os destroços pelo sinal do rádio de emergência. Fui retirado de helicóptero e levado para um hospital em Pucallpa, o mesmo destino do voo que nunca chegou. Juliane foi a 13ª sobrevivente encontrada. E a única que sobreviveu completamente por conta própria. Das 92 pessoas que embarcaram naquele voo na véspera de Natal de 1971, apenas ela e mais alguns chegaram ao outro lado. E eu carrego isso comigo toda vez que olho para um céu de dezembro. A pergunta que não tem resposta. Por que eu? Por que ela? Por que não os outros 80 e tantos que queriam só chegar em casa para o Natal? A investigação da Lança Flight 508 concluiu que o avião não deveria ter voado naquela rota naquele dia. Havia previsões de tempestades severas disponíveis. A companhia tinha histórico de acidentes anteriores que levantavam dúvidas sérias sobre seus procedimentos de segurança. 3 meses depois desse acidente, a Lança teve outro acidente fatal. E 2 anos depois foi definitivamente encerrada. Tarde demais para 90 pessoas. Juliane Kuepke virou cientista, pesquisadora de morcegos, doutora pela Universidade de Kiel, na Alemanha. E depois voltou para a Amazônia peruana para a mesma estação de pesquisa que seus pais haviam fundado, o mesmo lugar para onde ela e a mãe estavam indo naquele voo de Natal. Ela voltou para a selva que quase a matou. Fez dela sua vida. E em 2011 escreveu um livro contando tudo não para se tornar famosa, mas para que as 91 outras pessoas que estavam naquele avião não fossem esquecidas. Eu fui ao lançamento do livro. Nós nos encontramos pela primeira vez desde o acidente. Ela me olhou e disse algo que não consigo tirar da cabeça: sobreviver não é o mais difícil. O mais difícil é entender por que você sobreviveu. Eu ainda estou tentando entender. O avião partiu ao meio na minha frente. E uma menina de 17 anos sobreviveu o impossível. Eu estive lá. E nunca mais fui o mesmo. Se essa história te tocou, se você chegou até aqui e quer continuar ouvindo histórias de pessoas que estiveram no limite entre a vida e a morte e escolheram contar, então você já sabe o que fazer. Inscreve-se. Porque toda semana Lucas vai te contar uma história que você não vai esquecer. E a próxima já está sendo preparada.